Mais uma vez aqui com vocês. Galera, o vídeo de hoje é sobre hábitos que te fazem mais produtivo. Só que não só hábitos que te fazem mais produtivo, mas hábitos que te fazem de fato ser uma pessoa melhor. Hábitos que te fazem ser uma pessoa melhor são, por consequência, hábitos que te deixam mais virtuoso. E aí a gente puxa Aristóteles, né? O que Aristóteles vai dizer? Aristóteles vai dizer que a virtude ela é o meio entre dois extremos. Isto é, a virtude ela é o meio. Por exemplo, a coragem, a virtude da coragem, ela está no meio entre o vício do medo e o vício da inconsequência, né? O que é ser inconsequente, né? É aquele cara que ele é bravo, né? O que isso quer dizer? É aquele cara que não tem medo de nada, né? Eu provavelmente posso ter usado a palavra errada, né? Mas é aquele cara que não tem medo de... É aquele cara que não tem medo do que deveria ter medo, né? Eu sou católico, né? Então a gente vai puxar assim. Tem um pensamento do budismo que ele faz sentido. Ele mostra que o medo, ele é necessário. Porque veja, se eu não tenho medo, eu sou um inconsequente. Vamos supor que se eu tenho uma mulher e filhos, se eu for um pai ou um marido inconsequente, eu posso botar a vida deles e a minha vida em risco. Isso significa o quê? Se eu botar a minha vida em risco, eu posso vir a perdê-la. Se eu perder a minha vida, isso significa que a minha família perdeu a fonte principal de sustento dela. Ah, mas como assim? A tua mulher não vai ser independente e tal? Cara, a minha visão de mundo é o seguinte: como homem, eu tenho que prover tudo. O que é prover tudo? Prover para minha mulher segurança. E prover segurança é em todas as áreas, tanto espiritual, econômica, quanto emocional e física. Então, o homem, por definição, ele tem uma imagem de fortaleza. Quando a gente conversa com homens, quando a gente vê homens que são inspiradores, a gente vê uma imagem de fortaleza, uma imagem de indestrutibilidade, né? Algo indestrutível. Por exemplo, eu me recordo muito bem, teve uma época, né, que eu saí com uma moça e eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro e eu saí com ela e com os amigos e aí beleza, todo mundo tinha seu dinheiro, todo mundo tem um trabalho CLT ou jovem aprendiz, e eu não tenho ainda. E aí beleza, a gente foi ver um filme, porra, eu lembro que tem que ficar de olho. Eu lembro que a gente saiu desse filme e eu saí com um gosto de merda, tá entendendo? Assim, pagaram o ingresso pra mim e até aí tudo bem, só que quando chegou na hora de pagar o estacionamento, cara, eu não tinha dinheiro. E o estacionamento era tipo uns R$6. Entendeu? Então eu tô com 20 anos. E aí não ter R$6, cara. Tipo, eu não consegui fazer R$6 é complicado. É vergonhoso. Então eu lembro que eu cheguei no meu quarto e, assim como todo homem, eu me tranquei e comecei a chorar, né? Isso já aconteceu diversas vezes. Eu acho que isso começou com, por exemplo, uns 16 anos. Mas obviamente não é um problema, não tenho depressão, não tenho ansiedade nem nada. A questão é, eu vou falar isso em outro vídeo, mas um breve retoque. O homem pequenino, o homem da geração Z, o jovem que quer ser macho, né? Quer ser alfa, quer ser homem, quer ser rico, ele tem uma pressão desde cedo porque a gente nasceu numa era do Instagram.
E a gente vê jovens de 15, 13, 12 anos que escrevem errado, de propósito muitas vezes, e fazem vendas de milhões e milhões de reais, vendendo curso de como vender curso. Só que, como isso era muito novo na época, essa parada de marketing digital começou a bombar, afiliado, etc. Cara, eu me via como uma farsa, né? Caraca, como é que um moleque faz uma venda de ganha 100 reais e eu não ganho nada? Tá entendendo? Então, tipo, eu chorava, eu ficava mal, porque, caraca, eu tenho que aposentar meus pais o mais rápido possível, eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Eu não conseguia. E aí, eu chorava porque eu me sentia incapaz, né? Era um domínio, era um poder sobre o mundo que eu não tinha. Eu não conseguia fazer dinheiro ainda, né? Então é o seguinte, eu me tranquei no quarto, comecei a chorar e do nada meu pai chega, né? E o meu pai, ele tem ele tem essa imagem pra mim, essa imagem nunca vai sair, né? Por mais que quando a gente é criança a gente tem uma imagem do pai como super-herói, alguém perfeito, isso já foi desfeito há um tempo, né? Acho que desde quando eu fiz meus 17 anos, eu não vejo meu pai mais como um homem perfeito, mas eu vejo ele como um modelo de homem e com muitas virtudes que eu gosto, eu aprecio. Graças a Deus, meu pai é um homem muito fera. Agora eu não vou me estender muito, senão eu choro. Então meu pai chega no quarto, ele olha e falou, tá chorando por quê, né? Eu falei, pô, não tenho dinheiro, né? Tipo assim, eu enrolo pra caramba pra falar as coisas, né? Eu tenho muita dificuldade em me abrir quando eu tô chorando. Geralmente quando um homem chora, ele não quer falar pra ninguém, ele só quer chorar, limpar o choro e resolver o problema. É isso que um homem faz. Mas se ele tiver alguém pra desabafar, um outro homem, e de preferência o seu pai, cara, maravilhoso. Ou se for um irmão mais velho, ou um amigo mesmo, né? Não é um cara, não é um tubarão que tá esperando você sangrar pra depois te devorar, né? Te explanar pros outros, mostrar que tu é fraco, etc. Enfim, esse é outro papo. Mas aí meu pai chegou e, pô, eu contei isso, ele falou, engole teu choro, né? Porque a gente tá passando uma dificuldade lá em casa. Tava passando, não que ainda não esteja, mas desde que eu comecei a gravar conteúdo aqui na internet, meu canal não é monetizado, gente, só tenho 20 inscritos, né? Mas desde que eu comecei a escrever no Substack, e eu coloquei meu Pix lá, e, tipo assim, 2 pessoas já contribuíram com um dinheiro legal, né? Não foi 50, não foi 20, não foi 1 milhão de reais, mas é um dinheirinho que soma com as vendas que é muito bom, entendeu? Então, tipo assim, dá pra botar gasolina no carro, que é muito útil, já ajuda muito nas vendas, na locomoção. É um dinheiro que entra pra pagar a conta, né? Pra pagar a internet, que a internet é 120 reais, então dá pra pagar tranquilo, vendendo mais os Pix que o pessoal manda, né? Obviamente eu não vivo de Pix, mas assim, a galera faz uma contribuição pro trabalho, isso eu acho muito fera, né? E meu pai chegou e falou isso, e eu lembro que eu tava chorando e falei, engole o choro e a gente vai resolver essa parada, né? Porque, pô, tem uns problemas financeiros, mas ele falou, isso é uma fase, né? Eu também tô agoniado. É escroto o homem não ter dinheiro, é escroto o homem ganhar pouco, é escroto o homem não poder, porque ele é pai, né? Eu sou o irmão mais velho, tenho 2 maravilhosas irmãzinhas que eu cuido assim com o meu sangue. E aí ele fala, é escroto, né? Não poder dar, porque já tivemos épocas muito boas, né? Agora o Brasil ele tá numa dificuldade financeira, o Brasil tá muito lascado, mas enfim, como a gente fala, quem dura mais vence. O mal não é para sempre, o mal é temporário, o bem é eterno. Então, obviamente, essa fase vai passar, mas há momentos de cruz, há momentos de sacrifício, há momentos de choro, há vale de lágrimas. E não tem o que fazer. Então, meu pai falou isso e eu lembro que eu tava chorando e de repente eu parei de chorar e eu falei, cara, é verdade. É um momento difícil, é um momento temporário, isso vai passar. Só que eu não vou ficar aqui parado. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi que eu comecei a vender na rua. E aí eu fiz um post assim. Caraca, hoje eu vendi 5 bolos na rua. Eu nunca imaginei que eu venderia alguma coisa na rua. Eu nunca imaginei, né? Tipo assim, eu tinha um certo preconceito, né, com vendas na rua. Porque, nossa, se eu vendo na rua, eu sou um acabado, né? Eu sou um desempregado. Eu realmente sou desempregado. Mas eu falei, cara, não. Já mudou a mentalidade. Por quê? Se eu vendo na rua,
é o meio para me construir muitas coisas. A virtude da coragem, porque quem vende na rua é corajoso, né? Para desenvolver a virtude da constância e uma certa virilidade, porque quando a gente vende na rua, a gente cria uma casca de, cara, eu consigo fazer o meu dinheiro, eu consigo resolver problema, eu consigo dar uma solução para um problema de uma pessoa. Porque assim, quando você vende coisas na rua, você vende uma solução. Seja caneta, seja paçoca, seja agenda, seja caderno, seja roupa, camisa, você vende uma solução para algum problema. E quando o homem resolve problema, tô falando muito de homem, mas é porque eu sou homem, né? Então eu entendo mais de homem do que da mente feminina. Então, quando o homem resolve problema, ele se sente mais viril, ele se sente mais forte, ele se sente mais capaz. Então quando eu fiz os meus primeiros 10 reais, no caso a minha primeira venda, cara, tipo assim, vamos dizer, meu pau foi na testa. Falando bem, de modo bem esdrúxulo, o meu pau foi na testa, né? Tipo, eu sou o cara. Eu recomendo essa experiência de vendas. Agora eu tô prospectando cliente para ver se eu consigo fechar um contrato como gestor de tráfego. E é isso. A minha vergonha era de vender. Depois que eu vendi na rua, eu perdi vergonha de vender em qualquer lugar. Então, eu já vendi, agora eu tô vendendo serviço, tô fazendo serviço de lavagem estética de carro, então já tiro uma grana. Então, uma segunda fonte de renda com as vendas. Depois tem o Pix que o pessoal faz, mas eu não conto com o Pix porque ele não é constante. Ele, assim, é uma obra de caridade, é um voto de confiança que me obriga a trabalhar mais, a estudar mais, a ser melhor. Isso é muito bom. Obrigado por isso, inclusive. Obrigado mesmo pela confiança de vocês nesse império que está sendo construído. Então, vamos lá. Então, essa é a questão, né? Vamos retornar, fazer o pensamento regresso agora. O meu pensamento de homem é esse, essa fortaleza. Então, meu pai foi uma fortaleza naquele momento. Que ele chegou, falou, cara, engole um choro e vamos resolver isso. Eu falei, cabra macho. Eu vim e resolvi, tô resolvendo, né? Obviamente eu não tô sustentando a minha família, mas um dia eu vou sustentar e vou ganhar muito mais, né? Se Deus quiser. E eu tô trazendo vocês comigo, tô documentando essa jornada. E é o seguinte, o que isso tem a ver, né? O homem tem essa imagem de fortaleza. E meu pai, ele é isso. Ele, tipo assim, quando lá em casa tá um momento assim, aquele momento de vulnerabilidade, meu pai vem e ele é aquela ordem, né? Ele é aquela mão ordenadora. Ele fala, calma, calma, tem uma solução. Calma, eu tô aqui. E é isso, vamos resolver essa parada. Meu pai é esse cara. Pô, dei uma parada no vídeo, eu acabei de fechar um cliente aqui para uma lavagem estética, lavagem de carro. Deus é muito bom, né? A gente não pode perder a oportunidade, né? A gente tem que arriscar. Então, o meu pai, ele é como essa mão ordenadora do caos, né? Tem muita mulher lá em casa. E as mulheres, elas são mais volúveis, né? A gente tem aquela coisa, o homem, ele é mais constante, a mulher, ela é inconstante. No sentido de que tem período menstrual, tem o puerpério, tem ovulação, enfim, a mulher tem ciclos, né? Aí, o homem não, o homem, ele é constante, entendeu? A gente hormonalmente, a gente tem uma constância hormonal. E papai faz isso, né? Como a maioria das mulheres lá, como a gente tem muita mulher lá em casa, às vezes a casa fica esse caos, e o papai vem e fala, calma, não é assim. Eu aprendo muito com ele, né? Eu sou o mais velho, eu sou o único homem da casa, né? O único filho da casa, o único menino, então eu aprendo muito. Então, como eu quero ser esse elemento ordenador, como eu quero ser esse homem provedor, eu não posso ser inconsequente. Eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser corajoso, sim, mas corajoso e virtuoso. Então é o seguinte, quais são os hábitos que eu posso falar aqui? Número 1, um hábito para você ser uma pessoa melhor, para você ser mais virtuoso. O primeiro hábito é oração. Cara, não importa o que você é, não importa se você não tem religião, pelo menos pratique 3 orações. Se você é ateu, eu não acredito, não sei o que, cara, mas faça. Isso vai te dar um sentimento, isso vai te dar uma sensação de gratidão
e de confiança e de produtividade no seu dia muito grandiosa, porque algumas pesquisas, inclusive uma de Harvard, diz que mulheres e pessoas que têm uma vivência religiosa, isso é, eles fizeram acho que pesquisa em questão de igreja, né? Mas mulheres que têm uma vivência religiosa, homens que têm uma vivência religiosa, fervorosa, eles tendem a ter um maior sucesso na vida, né? Agora, sucesso pode ser financeiro, pode ser espiritual, pode ser pessoal. Eles tendem a ser mais felizes e eles tendem, inclusive, a ter uma maior longevidade de vida. Porque, veja, quando você reza, você está entrando em contato com Deus. E entrando em contato com Deus, você entra em contato com um ser logicamente perfeito. Então, se você se põe sob a guarda de um ser perfeito, infinitamente mais inteligente, infinitamente mais bondoso, infinitamente mais virtuoso, infinitamente melhor que você tem uma certa segurança. Entendeu? Eu, por exemplo, tenho a prática de oferecer sacrifícios, isso é, fazer coisas que eu não gosto, né? Por exemplo, correr na chuva, correr no sol do meio-dia, ninguém gosta, cara. Estudar 8 horas de mecânica, estudar 8 horas de trigonometria, estudar 8 horas de arranjo de combinação, ninguém gosta disso, cara. Mentira, tem gente que gosta, mas como eu não gosto, é um sacrifício que eu posso oferecer. E aquilo me purifica, aquilo me ajuda a suportar dores maiores. Aqui eu encontro um sentido na dor, porque, veja, se eu amo a Deus, eu passo esse sofrimento por amor a Ele. E eu sei que passando esse sofrimento eu vou melhorar. E por consequência, assim, não é que é obrigação, Deus não deve nada pra gente. Mas Deus, ele é muito bondoso, então ele nos dá muitas graças, entendeu? De bom grado mesmo, né? Então, Deus nos dá graças de bom grado. O segundo hábito, sem ser a oração, é obviamente a escrita. Escrever, principalmente escrever um diário, escrever no Substack, você tem uma newsletter, te ajuda a ter clareza nas suas ideias. Então, se você gosta de ler, se você gosta de cinema, se você gosta de música, se você gosta de nutrição, sei lá, quando você começa a escrever sobre aquele assunto, acontece o seguinte: quando eu escrevo, eu construo clareza, eu testifico, eu dou carne para o meu pensamento, eu materializo o meu pensamento. E quando eu vou escrevendo, as ideias vão se organizando, porque quando a gente escreve é um ato consciente. E ao escrever conscientemente, o nosso cérebro vai fazendo sinapses. E ele vai fazendo sinapses até mesmo com coisas que a gente nem sabia que fazia sentido. Então, se você está estudando química e física, você vai escrever sobre aquilo, a algum momento o seu cérebro vai fazer uma sinapse de física e química juntos. Seja das moléculas, seja da fisicoquímica, que é uma matéria que a gente estuda, seja em bioquímica, que a gente tem em biologia. Então, a gente vai fazendo essas combinações. Se você está estudando matemática e física, você vai fazer inconscientemente ou conscientemente, você vai fazer uma ligação entre uma função de segundo grau a função horária do espaço, do MRU. Você vai fazer a ligação entre uma função constante e uma função afim e a equação da velocidade. Você vai fazer isso conscientemente quando você escreve. Então, escrever é dar carne para o seu pensamento e trazer clareza nas suas ideias. O terceiro hábito é você praticar algum esporte. Cara, por que eu praticaria algum esporte? Sócrates, né? Nenhum homem deveria morrer, nenhum homem deveria envelhecer sem ter visto a glória do seu corpo, né? Sem ter visto a força e sem ter visto do que o corpo dele era capaz. Se a gente visse do que o nosso corpo era capaz, a gente vê isso muito no David Goggins, né? Um cara que corre com o pé quebrado uma maratona de X quilômetros é um cara diferente. É um cara que tem uma mente forte. É um cara que acredita que ele é capaz de muita coisa. É um cara que é imparável. Exercício físico, ele é o início de toda mudança de vida. Porque é o mais fácil de mudar.
Então, se eu começo a ser constante na academia, se eu começo a ser constante no jiu-jitsu, se eu começo a ser constante na calistenia, eu vejo o meu corpo construir rapidamente uma força palpável. Tô no carro, acabou a bateria, normal. Então, exercício físico, quando você começa a praticar com consistência, você percebe um resultado muito rápido. Você percebe resultados rápidos, implica necessariamente em confiança, em querer continuar. Então, se eu faço 5 flexões e no outro dia eu faço 6, no outro dia eu faço 7, eu vejo uma constância linear. Obviamente não vai ser sempre linear, mas de imediato eu vejo uma constância linear de melhora. Então, ter hábitos de praticar atividade física, luta, porrada, corrida, natação, vai te fazer mais confiante, mais saudável, mais forte e, por consequência, vai te dar ferramentas sociais que vão te ajudar muito. Por exemplo, se você treina, você vai ter um peitoral minimamente desenvolvido, ombros minimamente desenvolvidos, costas, você vai começar a andar ereto. Você vai começar a andar posturado. Postura significa o quê? As pessoas vão te achar mais interessante, mais confiante. Um chefe numa reunião, quando vê que você é mais confiante, ele vai ter mais interesse em contratar você. Numa reunião de vendas, em vendas na rua, quando você chega mais confiante, sem gaguejar, as pessoas tendem a querer comprar mais de você, porque vê que você é confiante. Se você é confiante e você tem confiança no seu produto, você vende mais rápido, porque você mostra que você tem um bom produto. Outra coisa, exercícios físicos vão te dar uma coisa muito boa. Exercício físico é um hábito angular. O que são hábitos angulares? A partir dele você começa a melhorar e a ordenar a sua vida. Então, se você treina, esses hábitos angulares vão ordenar, vão ser como se fosse um eixo da sua vida. Então, se você treina, você começa a comer melhor, você começa a dormir melhor, você estuda melhor, você memoriza melhor, a sua saúde, de modo geral, a sua potência, a sua testosterona, tudo vai melhorar. Então, oração, escrita e atividade física. 3 hábitos, escolha um e comece. Escolha um e comece. Eu queria falar mais, mas eu vou falar em outro vídeo, porque a memória do meu celular não está sustentando. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva, comenta, compartilha, para o canal ser engajado e chegar a mais pessoas. Se inscreva no meu Substack, meu Pix está aqui embaixo e mais aquela coisa. Se você quiser ajudar com R$1, até no máximo R$10, o que o seu coração mandar. Se você quiser ajudar e quiser apoiar o canal, ajude. Até chegar o Seja Membro, né? Seja Membro vai ser muito legal quando chegar. E a nossa meta é chegar a 1000 inscritos. 1000 inscritos. Então vamos pra cima. Se você quer livros bons, agendas boas, link aqui na descrição. Você ajuda o ADM a pagar as contas e ajudar em casa. E você ajuda o canal a crescer e a ganhar investimento. Logo, logo estamos com um microfone e câmera para ter vídeo muito melhor do que esse aqui do celular. Mas tem que começar de algum jeito. Deus abençoe, beijão. E é isso. Durem mais. Não se atrevam a se tornar um vazio. Durem mais, durem mais.